Boa noite a todos e a todas. Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2018, às 21h10, sob a proteção de Deus, eu, Francisco Barreto de Monteneto, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor, declaro aberta a audiência pública para a apresentação dos relatórios referentes à gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2017 da Fundação Regional Educacional Avaré Freia. Para todos os efeitos legais, o convite foi publicado na edição 108 do Semanário Oficial Eletrônico, no dia 16 de fevereiro de 2018, bem como disponibilizado no site da Câmara do dia 16 de fevereiro de 2018. A composição da mesa: a Maria Lúcia Cabral Freitas Vicentim, presidente da FREA, Luiz Morato Neto, diretor executivo, o Márcio Antônio Zandoná, diretor financeiro, e está ali o doutor Fred na assistência ali. Não quer compor a mesa, doutor? Por favor. Então, obrigado. Vereadores presentes: o vereador Flávio Zandoná, que faz parte dessa comissão, e o vereador Ernesto. A comissão é composta por 3 vereadores. Eu, Francisco Barreto, Flávio Zandoná e o vereador Ernesto faz parte dessa comissão. A vereadora Adalgisa e o vereador Cabo Sérgio. Nós queremos também agradecer aqui ao professor Camilo, da Unipar, com os seus alunos, ao professor José Carlos Bossai, da Faculdade FSP, e os alunos, ao professor Paulo Sérgio, coordenador do curso de Ciências Contábeis da FSP. Queremos também agradecer a presença dele com os seus alunos. E aqui a gente percebe que tem um grande número de funcionários, eu acho que alunos da FREA. Vocês sejam bem-vindos. É uma audiência pública onde vocês podem também questionar, fazer pergunta, e é uma reunião de trabalho isso aqui. E a gente está, se for algum vereador, alguma pergunta, nós estamos abertos a responder. Eu também quero agradecer aqui aos servidores dessa casa, ao Everton, ele é técnico de som, e à Regina, que nos auxilia, e ao Maurício, que é aquele senhor que fica lá na frente, recepcionando as pessoas. Então, sendo assim, eu passo a palavra para Maria Lúcia, presidente da FREA. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Obrigada, Barreto, e toda a comissão, senhores vereadores. Nós vamos apresentar todo o relatório do terceiro quadrimestre de 2017. Márcio e Luiz vão fazer essa apresentação. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer, em nome da Fundação Regional Educacional de Avaré, a presença de todos aqui, né? Senhores vereadores, senhor presidente, né? É uma honra estar atendendo aí ao município de Avaré, relacionado aí ao terceiro quadrimestre aí, do município de Avaré, né? Atendendo aos convites feitos por essa casa, nós passamos aqui, então, na audiência do terceiro quadrimestre de 2017. Você muda o quadro para mim. Nós temos aí um quadro comparativo relacionado à receita e à despesa da Fundação Regional Educacional de Avaré no exercício de 2017, né? A receita arrecadada, R$ 9.309.262. A despesa, R$ 10.709.551. Um déficit orçamentário de R$ 1.400.289, né? O repasse da prefeitura, equivalente a... Está ouvindo bem aí? O repasse da prefeitura equivalente a R$ 2.062.642, né? O resultado com o repasse da prefeitura,
nós atingimos aí um superávit de R$ 662.353, né? O próximo quadro, Luiz. Eu vou explanar aqui para vocês as receitas da Fundação Regional Educacional de Avaré, que compõem dos seguintes itens aqui. A receita patrimonial, R$ 76.297. A receita de serviços, R$ 7.841.714, que é equivalente às mensalidades, né? Outras receitas correntes, R$ 138.764, que é equivalente a multas e juros, né? Receitas da dívida ativa, R$ 1.252.484. São mensalidades não pagas até 2016, que foram pagas em 2017, né? O total da receita aí é equivalente a R$ 9.309.262. Ok? A despesa da Fundação. Benefícios e encargos sociais. Imposto de renda, PASEP, INSS, Fundo de Garantia. R$ 684.813. Débitos com folha de pagamento, R$ 5.505.105. Precatórios, RPV, R$ 230.433. Parcelamento de encargos, R$ 1.701.356. Demais despesas, R$ 2.587.841. Né? Essas despesas aqui é material de expediente, propaganda, apostila. Tá? Total da despesa, R$ 10.709.550. Né? As principais despesas da FREA. Equivalente à água, R$ 38.138. A luz, energia, R$ 103.710. Telefone, R$ 35.402. Remuneração estagiários, R$ 83.612. Administração, estagiários, R$ 20.836. Locação de software, R$ 37.446. Locação de impressoras, R$ 55.289. Aluguel, R$ 84.000. Tarifas bancárias, R$ 93.531. Taxas judiciais, R$ 29.551. Vale alimentação, R$ 352.018. Vale transporte, R$ 9.894. Material didático, R$ 885.115, que é referente às apostilas do sistema Ângulo, né? Total da despesa, R$ 1.848.536. Você muda o quadro para nós? Tá. Referente ao repasse financeiro, a Lei Municipal número 1400 de 2010, que é equivalente ao repasse que a Prefeitura faz para a Fundação, na porcentagem de 0,7% do arrecadado do município, né? Nós tivemos um repasse aí em 2017, equivalente ao exercício de 2012, do mês de janeiro a dezembro, 5 anos depois, quer dizer, nós recebemos agora em 2017, né? E também tivemos aí em 2017 o repasse equivalente ao exercício de 2016, que é equivalente a junho a dezembro de 2016, que foram pagos também em 2017. 2012, referente ao exercício de 2012, foram pagos R$ 710.542. Referente ao exercício de 2016, foram pagos R$ 479.620. Tá? Do exercício de 2007, do ano de 2017, de janeiro a outubro, o repasse foi equivalente a R$ 872.479. Ressaltando que novembro e dezembro foram pagos agora em 2018. Né? Os parcelamentos, né?
Nós temos aí os parcelamentos com o INSS equivalentes a R$ 536.380 pagos, né? O FGTS, nós temos aí R$ 1.154.575 também pagos. E multas do Ministério da Fazenda, R$ 10.399. O total pago foi R$ 1.701.356. Ok? A princípio, a receita e a despesa da FREA, nós podemos perceber que no segundo quadro, lá onde ele fala relacionado ao superávit orçamentário, né, a receita e a despesa, o arrecadado nosso aí foi de R$ 9.309.262. E a despesa foi maior, equivalente a R$ 10.709.551, né? Portanto, houve um déficit orçamentário de R$ 1.400.289. Porém, se a gente for reconhecer o pagamento da Prefeitura como receita, R$ 2.062.642, a FREA termina o exercício de 2017 com um superávit de R$ 662.353, né? Eu acho que é o que nós temos que explanar. Tem mais alguma coisa para falar? Não, eu queria acrescentar algumas coisas a mais. Boa noite a todos. É só explanar um pouco mais algumas situações. No quadro que a gente vê aí, como o Márcio acabou de dizer, nós terminamos com um superávit. Lembrando que esse superávit se deu porque nós recebemos um repasse de 2.062.000 da Prefeitura. Se a Prefeitura estivesse em dia com a gente em 2017, nós não teríamos esse 2 milhões de repasse, não teríamos esses superávites, estaríamos com um déficit orçamentário. O que eu quero esclarecer é o seguinte: se nós formos agora, eu vou passar para a página 11. Espera aí. Não, página 11 Eu sei, espera aí. Acho que é uma anterior. Não, mais um. Um momento, é que estou aprendendo ainda isso aqui. Aí. Se vocês virem na página 11 aqui, nós temos um parcelamento que nós pagamos em 2017, 536 mil de INSS, mais 1.154.000 de fundo de garantia, mais multas. Isso aqui são parcelamentos que nós tivemos que fazer de dívidas de gestões anteriores, que nós vimos nessa página anterior aqui, ela mostra que são INSS 10.555 é o valor do parcelamento que nós tivemos que fazer. E de fundo de garantia, na verdade, foi 2.400.000, já pagamos 1.200.000, estamos com mais 1.200.000, ou seja, nós estamos com 11 milhões, e isso foram parcelamentos que nós fomos obrigados, lógico, porque como gestores nós temos que resolver situações anteriores, para regularizar a situação da FREA. Então, ou seja, nós fizemos isso aqui. Então, em 2017, nós pagamos 1.701.356. Querendo dizer que, se voltarmos à página 4, onde diz lá que nosso déficit foi de 1.400.000, nós não teríamos esse déficit orçamentário se todas as gestões anteriores não tivessem deixado esses milhões em dívidas para que nós tivéssemos que negociar. Só que não adianta chorar sobre o leite derramado também. Ou seja, mas a realidade nossa hoje é, apesar de tudo isso, de tudo que nós pagamos, a FREA encontra-se em superávit no final de dezembro de 2017. Ou seja, mesmo pagando despesas que não foram ocasionadas por nós. Agora, isso vai continuar. Na verdade, vai continuar e nós não teremos mais, para os próximos anos, repasses atrasados que a Prefeitura não fez. Nossa preocupação para os próximos anos nós teremos que continuar a pagar essas dívidas que nós já firmamos, não teremos esse repasse da Prefeitura,
teremos que pagar com nossos recursos próprios que temos, e o que a gente espera realmente é conseguir manter as nossas receitas, nossos alunos, quanto mais alunos melhor, para a gente continuar em dia. Então, o resumo para 2017 é isso, a FREA termina com superávit. A gente tem alguns outros assuntos para tratar, mas a gente queria saber se há perguntas com relação às nossas contas de receita e despesa, que a gente está aberto agora para responder. Obrigado, Luiz. Eu gostaria de registrar também a presença do professor Pedro José, do curso de Ciências Contábeis, da FSP, de Piero. Obrigado, professor, pela sua presença. O caso, eu vou abrir as perguntas para que vocês possam até fazer alguma pergunta para o vereador ou para a equipe aqui da Vareprev. A Vareprev, perdão, da FREA, desculpa, não é diferente da Vareprev, é a mesma situação. Gestores que não repassaram o que é de direito deles, por lei, e a gestão começou a afundar a gestão financeira com dívidas. Essa equipe assumiu a FREA nessa situação e, graças a Deus, são pessoas que estão trabalhando afinco lá e hoje estão mostrando o resultado desse. Eu queria deixar bem esclarecido para vocês qual é a finalidade de convidar a FREA recebe dinheiro público, a Vareprev recebe dinheiro público, a Câmara Municipal recebe dinheiro público e, lógico, o Executivo. Outras comissões, e outros tempos atrás, dificilmente só fazia audiência pública. O Jaime é contador há 30 anos da Prefeitura, só fazia audiência pública da Prefeitura. Não fazia audiência pública da Vareprev e não fazia audiência pública da FREA e da Câmara Municipal. Então, você veja bem qual é a finalidade disso aí. A partir do momento que é feito essa audiências públicas, essa comissão fica sabendo de tudo o que está acontecendo financeiramente. Nós temos 3 reuniões dessas, 3 audiências dessa por ano. E essa comissão tem o poder de encaminhar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e até vir caçar um prefeito se não estiver cumprindo a lei. Então, essa é a finalidade e por isso que a presença de vocês aqui é importante para isso, para nos ajudar. Esse convite foi feito, nós fizemos 8, 9 convites, eu fui levar em todas as faculdades, na semana passada, aos professores, o que eu pude conversar, entreguei pessoalmente, o que eu não pude, deixei com as pessoas para que o convite, e vocês não imaginam a satisfação dessa comissão em ter vocês aqui. É assim que nós vamos mudar essa história, de pessoas que assumem o executivo e não faz o que é de dever e fica toda essa situação. Por gentileza, Luiz, pode continuar? Ou vocês querem, seu Pedro, que geralmente abre os trabalhos com as suas perguntas? Algum coordenador, professor, alguém quer fazer alguma pergunta para o pessoal da FREA ou para algum vereador? Por gentileza, fique à vontade. Pode falar. Que Deus abençoe. Estou fechando. Por favor, se identifique. Boa noite a todos. Luiz, por favor, se nós não temos repasses atrasados... Por gentileza, porque depois a gente vai ter que fazer a ata, se você puder falar o nome para... Meu nome é Juliana Moreno Rutiliano, sou professora da FREA há 36 anos. Obrigado. E eu gostaria de saber, Luiz, se nós não temos repasses atrasados para receber em 2018, como é que nós vamos fechar as contas da FREA neste ano? Qual é a metodologia, o que você tem em mente, tá, para que a conta feche, para que a gente não termine devendo? Muito bem. Funciona assim, o repasse que a Prefeitura faz para a FREA, em termos de valores, não é assim dispensando, mas ele é quase que irrisório e não afeta necessariamente a nossa administração.
dá uma média de mais ou menos 75 mil ao mês. Então, assim, a gente tem conseguido administrar a FREA sem esses repasses. Tanto é que, nesses 5 anos que nós ficamos sem repasse delas, nós administramos. Inclusive, por exemplo, acabou de sair, foi publicado essa semana, dia 23, o relatório do Tribunal de Contas sobre as nossas contas de 2013, que foi o primeiro ano da nossa gestão integral. Nós entramos em meados de 2012, depois que o seu Adel saiu, e esse é o de 2013. E ela foi, como está no finalzinho, totalmente aprovada e julgada como regulares, dando quitação ao seu responsável sobre a responsabilidade. Então, ou seja, 2013, quando a FREA não tinha todo esse repasse ainda, tinha dívidas para receber, nossas contas foram julgadas regulares. Então, assim, o repasse ele é fundamental, e esse é um assunto que nós já tocamos na última sessão aqui, e vamos tocar de novo. O repasse da prefeitura para a FREA, no início, era de 15% na sua fundação, e ao longo do tempo ele foi reduzindo, chegou-se a 1%, que permaneceu por alguns anos, e na era do Barquete ele foi reduzido para 0,7% da arrecadação líquida da prefeitura. O que eu quero dizer é, esse valor ele não nos ajuda em nada. O que nós gostaríamos, por exemplo, e já fizemos isso o ano passado, mandamos um ofício para o prefeito, solicitando que ele mandasse um projeto para a Câmara de volta, pedindo para aumentar o nosso repasse para pelo menos 1,5. Né? Porque, na prática, o prefeito ele com as dívidas dos parcelamentos que ele paga, que já é descontado dos repasses para a prefeitura, já paga isso. Então, nós fizemos essa solicitação para eles aumentarem o nosso repasse. E, até agora, a negativa dele, ou seja, ele não mandou o processo para a Câmara. Na realidade, o que ele vai nos repassar agora, mal vai dar para pagar os parcelamentos que nós temos, né, Luiz? Na verdade... Não vai dar para pagar, né? Hoje, o que acontece com esses parcelamentos que nós temos, eles já são descontados diretamente da prefeitura. Então, a prefeitura, até o ano passado, ela descontava as parcelas dos parcelamentos que nós temos no nome da FREA e mandava para a gente a diferença do repasse. Hoje, as parcelas que nós pagamos desses parcelamentos já dão mais do que o repasse que ele tem que fazer para a gente. O problema é que nós vamos chegar a um ponto em que a FREA é que vai ficar em dívida com a prefeitura e reverte todo o quadro, ou seja, a prefeitura é para ajudar a fundação e, no final, a fundação é que ficará devedora da prefeitura. Então, você acha que a planilha desse ano, 2018, existe uma folga nela para um superávit? Existe. E respondendo a sua pergunta de como faremos para poder manter 2018, a sugestão, no caso da FREA, que é bem peculiar, é aumentar o número de alunos. Quanto mais alunos tivermos, maior será a receita e, consequentemente, maior será a folga. Então, ou seja, estamos linkados diretamente com números de alunos em sala de aula. O meu nome é Emerson Rossetti, eu sou professor da Fundação há 25 anos. Eu entendo que num período de apertura financeira, toda a economia é extremamente bem-vinda. Essa é uma lição, eu diria, doméstica. E entendo que ela seja também válida para qualquer orçamento de natureza institucional. Eu gostaria de saber se há, por parte da administração, um projeto que vise a estudar a efetiva necessidade de cargos comissionados, de nomeações que sejam ou não sejam estritamente necessários para o funcionamento da fundação, já que nós sabemos que isso também representaria uma economia na folha de pagamento. Talvez a presidência queira dizer alguma coisa. Depois eu vou dizer do que a gente também tem vivido. Na verdade, a gente tem pensado sobre como reduzir o salário, não é nem salários, reduzir as despesas na fundação. Tanto que em 2016, se não me falha a memória,
foi mandado para essa casa aqui mesmo, em qual foi aprovada a extinção de vários cargos para justamente reduzir a folha de pagamento. Para um momento, ou seja, necessariamente, o que a gente vê hoje na FREA é que assim, os cargos em comissões que tem lá são cargos que estão previstos na lei que regem hoje a FREA. Entendeu? Então, assim, tecnicamente, nós não estamos com nenhum cargo fora da lei. Agora, se há realmente algum projeto ainda para como reduzir ou tirar, nós ainda não discutimos isso para este ano, não. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, em nome dos colegas e diante desta casa, que haja um esforço e uma disponibilidade da administração no sentido de discutir conosco a real viabilidade de determinados cargos que hoje nós que trabalhamos há muito tempo na instituição sabemos que eles podem ser nomeados, mas também sabemos que para a atual circunstância da fundação não são mais necessários. Então eu gostaria desse comprometimento da administração aqui diante de nós todos, porque isso significa o interesse, inclusive, dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Com certeza. Barreto, desculpa, eu só queria reforçar aqui a questão da pergunta da Juliana também, relacionado ao repasse da prefeitura, né? Hoje o repasse da prefeitura, ele se tornou importante para a fundação relacionado a valores, com o comprometimento que ela tem relacionado aos parcelamentos, né? Eu tenho uma previsão aí de receita, eu tenho uma previsão de despesa dos parcelamentos a serem pagas agora em 2018, né? Que está dando em torno aí de 1.560.000. Se a gente continuar nessa margem de 0,07% do arrecadado do município, isso não vai ser equivalente para suprir essa demanda de pagamentos aí, né? Então, por isso, houve-se a necessidade, foi em outubro, mais ou menos, né, Luiz? Que nós protocolamos aí um pedido de aumento no repasse da subvenção da FREA, né? Que a gente crê que não chegou a essa casa aqui também, que o executivo não mandou para cá. Aliás, não tem chegado nada, porque não é mandado mesmo nada. Não veio até agora para essa casa? Não chega, porque não se manda. A gente manda para lá, mas eles não mandam. E também não temos resposta. O Márcio que me ligou, né, Márcio? Eu trouxe a público, numa palavra livre, essa questão do grande risco que o município está correndo de vocês entrar nesse colapso financeiro e automaticamente o município vai ficar mais ainda comprometido em regularizar o seu CRP. Então, isso foi passado para o Executivo, mas até hoje esse projeto não chegou a essa casa. Todo o esforço que a gente faz para manter os parcelamentos em dia é por isso mesmo, porque a gente sabe que prejudica a prefeitura, com certeza. Só que se continuar assim, chega uma hora que você é obrigado a deixar de pagar. E aí não tem como, né? Porque não vai ter como resolver o problema. Porque a gente dá conta daquilo que é nosso. A gente não dá conta daquilo que passou. É difícil dar conta de 1 milhão, de 2 milhões. Né? O patronal nosso era 9 milhões, né, Luiz? Era uma dívida de 9 milhões. Então, o difícil é esse. Não é o atual. O atual vai bem. Né? O problema maior é o que passou. Tudo bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Boa noite, meu nome é Pedro, sou professor da FSP e da FREA também. Eu gostaria de saber sobre a responsabilização das gestões anteriores, que eles citaram que deixaram uma dívida desse tamanho. O que é que está sendo feito para que esses gestores respondam pela situação que eles deixaram à instituição? Muito obrigado. Pelo que a gente entende, nada. Até porque qualquer ato de responsabilização é feito por parte do Tribunal de Contas. O que a gente sabe é que alguns deles pagaram multas e ficou por isso mesmo. Muito pequenas. Pequenas. Porque não há nada que se possa fazer, que nós tenhamos o poder de fazer, e esse poder é totalmente do próprio Tribunal de Contas e os desembargadores.
o Ministério Público. O Ministério Público até tentou, né? Pediu muita coisa, muita documentação, foi tudo enviado para eles, mas eles não conseguiram pegar nada. Então, ficou assim, por isso mesmo. Mais alguém? Só para vocês terem uma ideia, na primeira reunião que a FREA fez com a gente, a audiência pública, veio a público, você me corrija se eu estiver errado, em torno de 180 bolsas, mais ou menos, chamado bolsas políticas. O que acontecia? O vereador, o político, o secretário, era procurado e para cariar votos, ia na FREA, era cargo comissionado, toda a diretoria, e ficava nessa pressão, como o senhor Pedro falou recentemente. Esse tipo de cargo comissionado que é obrigado a obedecer ao seu superior. E era fornecido essas bolsas, e você imagina uma instituição ter praticamente 180 bolsas, é difícil sobreviver. É o dinheiro público indo embora. Hoje, pelo menos na última audiência, não chega a ser 30 bolsas, e tem um conselho, né, Maria? Na verdade, São 20 bolsas. 20 bolsas. Tem que ter um conselho, passa tudo por esse conselho para fazer essa avaliação. Então, isso mostra realmente o zelo pelo dinheiro público. Ali é dinheiro público também, entendeu? Então, eu parabenizo essa gestão por essa atitude, né? E eu sei que é difícil, vocês são cobrados diariamente ali, às vezes até a gente sabe de uma forma mais, mas tem que se manter assim, porque o cargo exige que seja dessa forma. Sim. É verdade. Eu Mais queria alguém? que todo mundo lá sentasse um dia, ou no meu lugar, ou no do Luiz, ou no do Márcio, para ver como é que a coisa funciona, né? Porque é fácil achar que não se faz nada. Só que não pode esquecer que tudo que acontece lá dentro recai nas costas do presidente, né? Obrigado. Qualquer coisa é sobre mim que vem. E eu fiquei muito contente, Barreto, só para explicitar, que nessa conta do tribunal que foi aprovada, que estão regulares, de 2013, eles me isentaram de qualquer responsabilidade. Isso é muito bom, porque normalmente não se isenta, né? E dessa Sobra para quem vez está no cargo, né? houve uma isenção total, foi muito bom. Vamos ver as próximas, que eu acho que vão ser aprovadas também. Porque esse ano foi o pior nosso, que foi logo que nós pegamos e tínhamos muita coisa para resolver. Dali para frente, as coisas foram cada ano melhorando mais. Mais uma coisinha, nós não falamos sobre isso da outra vez, mas eu queria falar agora, que é sobre todas as reformas e as coisas que nós fizemos na escola, né? Foram as escadas de incêndio, foi o telhado que nós trocamos inteiro. Este ano pusemos teto em tudo, forro em tudo, fizemos o chão de uma ala toda. Estamos continuando a fazer muita coisa pela escola. Nessa parte, que seria uma obrigação da prefeitura, já que o prédio pertence à prefeitura, e nós estamos tentando fazer o que não foi feito em 30 anos. Né? Por que a gente está tentando isso? Porque é muito importante que a escola seja apresentável. Né? E isso está sendo muito bom. A gente está achando que as coisas estão correndo muito bem nesse ponto. Os pais estão contentes, a escola vai bem, né? Temos muito aluno, graças a Deus. Então, isso é uma coisa que nos alegra e nos faz continuar lá. Parabéns. Barreto, desculpa, eu só quero ressaltar, deixar público também, que a FREA, desde 2005 até 2011, as contas foram julgadas irregulares, ou seja, não foram aprovadas. Então, em 2012 nós entramos e em 2013 já tivemos o primeiro resultado. 2012 ainda está em julgamento, ainda não tem um parecer. Obrigado. Muito bem. São Pedro. Alô, meu nome é Pedro Luiz Bicudo, eu sou munícipe. Eu vi ali uma despesa de aluguel, eu não entendi o que a FREA aluga. Vou explicar para o senhor. O nosso espaço foi se tornando pequeno.
Então, nós fomos obrigados a alocar uma casa que fica ao lado. É aquela casa que está pintada de cor de laranja. Aquela casa nós alugamos da dona Lígia Borim. A casa e a quadra. A casa e a quadra. Todo aquele espaço é alocado e paga um aluguel para ela, e lá funciona todo o nosso infantil. Foi na Câmara lá embaixo que eu comecei a FREA, e eu tenho muita dificuldade de entender a FREA. Realmente eu sei que ela é uma fundação, né? Eu sempre digo, é um acanhamento muito grande, uma fundação que tem uma quantidade de alunos, uma quantidade de curso, e tem e deveria ser um orgulho para a prefeitura, para o município de Avaré, mas eu acho que a própria FREA, aquilo que eu disse, quem se esconde na modéstia, sepulta no anonimato. O que eu vejo assim, a FREA, a administração da FREA deve ter um conselho diretor. Né? Esse conselho é que decide, que é a palavra desse conselho. Esse conselho deve ser feito por cidadãos, ou por professores, cidadãos, representantes. Eu nunca vi apresentarem esse conselho. Eu sempre vejo o diretor financeiro, mas o responsável mesmo é o conselho. Eu sei porque eu já fui presidente de fundação, e eu já respondi na justiça por ter aprovado com parecer jurídico, quer dizer, respondi, depois foi julgado, foi arquivado. Não fui eu, todos os conselheiros responderam. É isso que eu não entendo numa fundação, porque quando o indivíduo passa a ser conselheiro, ele responde por tudo que ele aprova. Não é só o presidente. Então, nós temos, sim, o conselho, como eu não Pedro. conheço o estatuto, entende? Eu tenho uma sugestão assim para os vereadores, de fazer uma comissão mista, entende? Aqui tem a Dalgisa, que é da área de educação, né? Nós temos outros vereadores que têm, para dar assim, para fazer um levantamento, que eu digo, não é um levantamento de investigação nem nada, mas assim, para ter um balizamento maior, porque eu acho que, para mim, que já trabalhei com fundação, com 2 fundações, eu não vejo um conselho da FREA. Não, existe um conselho que é formado por professores, formado por... são 2 representantes da Câmara, 2 representantes da cidade, de cidadãos, mais um professor do colégio, um professor da faculdade, diretor do colégio, diretor da faculdade, presidente, vice-presidente, diretor executivo, são aqueles que têm que estar lá. Os 2 representantes 3 da prefeitura também. Os da prefeitura, todos os anos nós pedimos, raramente aparece. Apareceu há 1 ano atrás, 2 anos, a dona Deira, que ficou com a gente durante 1 ano, mas nunca mais apareceu ninguém, não é mandado. Então, nós funcionamos dessa maneira. Acabei de falar com o Luiz que existe algumas coisas que regem o conselho. Uma delas é que o prazo é de 2 anos para cada componente, com mais uma recondução. Nós já estamos com problema no nosso. Então, estamos pensando, já pedi para fazer um ofício para a prefeitura, pedindo os representantes da prefeitura, para as entidades, falei até com o doutor Fred, para pedir para a maçonaria também nos mandar representante, o Rotary, o Lions, porque a gente quer que funcione direito, e tudo é passado por lá. Nada é feito se não for passado por lá, nada daquilo que que o conselho tem que fazer, né? Por exemplo, as bolsas são feitas pela comissão, mas o conselho diretor, ele é notificado e ele também dá o seu aval. Eu não vou entrar em detalhe, mas eu vou estudar esse estatuto da FREA, porque não tem como
só o presidente, né, ser responsabilizado. Se o indivíduo foi nomeado, ele para ser membro, ele tem que ser nomeado, ele tem que ter ele representa uma classe. Aqui só tem representante da Câmara. No Conselho? Não, da Câmara não. São 3 da Tudo bem. Prefeitura. Mas assim, quem faz parte lá e representa um segmento da sociedade, ele é corresponsável por tudo, porque é esse conselho que vai aprovar o plano do gestor da FREA. Eu não consigo entender, por isso que é uma dúvida muito grande, eu não consigo entender uma fundação, não sei se é de direito público ou privado, né? Essa às vezes é uma confusão, porque ela deve ser de direito público, porque ela é da prefeitura, ela é subsidiada pela prefeitura, ela deve responder para o promotor de fundações, certo? E o conselho é responsável. Se o indivíduo não está participando, ele tem que ser retirado e conseguir outro, porque não tem como uma fundação funcionar se não tiver um conselho constituído. Ele tem o representante e tem o suplente. É isto que eu não consigo, entende? Já vi épocas aqui que a FREA tinha dono. Era um fulano de tal, é o dono da FREA. Vai lá, fala com ele, ele arranja a bolsa para você. Eu nunca me aprofundei, porque na época eu tinha outra, mas hoje eu vejo assim, a prefeitura tem compromisso, né? A Câmara tem responsabilidade, porque ela vai aprovar, se vier para cá, vai ter que aprovar 1.7, 1.5 ou 2, sei lá, entende? Amanhã entra um prefeito professor que resolve dar, né, mais, isso aí é assim, uma questão, e a Câmara vai aprovar. Então, eu não sei, eu acho que a Câmara poderia criar uma comissão, né, uma comissão mista aí com a FREA, para dar uma analisada, para ver se o que pode ser feito nisso, ou talvez contratar alguém, ou convidar alguém que é especialista em fundações e fundações de ensino desse tipo, para ver o que poderia ser feito, não com sentido de investigação disso, daquilo, porque eu já vi aí, o tribunal já está. Eu tenho acompanhado as notificações do tribunal, quando aparece a FREA, eu estou lá vendo. Entende? Mas ele sempre só tem uma pessoa, né? É o presidente da fundação, que é onde as coisas caem. Então, mas o responsável é sempre o presidente. Mas assim, o presidente, e todas as vezes que se coloca a FREA, assim, a FREA é administrada pelo presidente, mas os conselheiros são todos responsáveis. Sim, mas o Tribunal de Contas, ele nem... No Tribunal de Contas não existe conselho. São cidadãos. Eu acho que... Eu estava conversando aqui com o Jaime, a FREA tem que reduzir a despesa. Infelizmente, eu sei que é difícil, mas vai ter que reduzir a despesa. Quer dizer, tem que rever essas despesas, né? Para aumentar a receita está difícil, né? Mas eu acho que talvez até com a participação de vereador, tomando um conhecimento maior, pode ser que consiga até uma verba. Quem sabe algum deputado ou alguém que possa fazer um aporte para a FREA de um valor, de uma coisa que venha possibilitar a redução da despesa, né? Eu acho que é por aí, mas realmente ainda considero a FREA, para mim, uma coisa difícil de entender. Eu sei da qualidade, eu sei do trabalho, eu acompanho, eu sei dessa cobrança de dívidas que foi feita de alunos. Eu acompanhava no semanário o juiz, eu olhava lá, eu leio o semanário, né? Então eu via lá, isso aqui eu já sei, é da FREA, estão cobrando, e foi cobrado mesmo. Está sendo cobrado. Eu acho que esse é um trabalho bem feito, que está mostrando que, assim, você quer estudar na FREA, você tem que pagar, entende? Você fez o contrato, você assinou, você vai ter que honrar, né? Agora, há esse conceito de que a FREA tinha um dono e que o dinheiro da FREA vazava, quer dizer, tinha bolsa. Naquela época a gente andou vendo, né? A gente sabia que tinha, chegou a discutir na Câmara, eu me lembro que era a Rosana, na época a Rosana era bem atenta. Ela brigava muito por isso. Eu sei porque eu escuto as sessões, às vezes, passadas em gravação, mas assim, eu acho que esse é o momento que talvez se a Câmara se interessar, os vereadores, em dar uma estudada junto com a FREA e conhecer melhor, entende?
para não ficar, eu acho que numa audiência dessa tem que estar o conselho inteiro aqui. Sinceramente, não adianta assumir cargos, assumir o cargo porque é cidadão importante e ele empresta um nome, isso para mim já passou. Eu acho que quando o indivíduo se propõe a participar de um conselho, ele tem que ter disponibilidade de tempo, ele tem que ter vontade e entender que a responsabilidade dele é muito grande. Só por nome, porque é um nome importante, porque é um professor importante, porque é uma figura importante, porque é o presidente de um órgão importante, entende? O importante às vezes não participa. É verdade. Então, assim, desculpe isso aí, não tem crítica nenhuma a fazer. Não. Sabe, seu Pedro, me preocupa uma coisa, assim, quando a gente fala de conselho. Há uns anos atrás, a gente batalhou muito na FREA. Existia uma dívida da prefeitura com a FREA muito grande. Nós batalhamos muito para conseguirmos que nos dessem alguma coisa por essa dívida. E foi nos dado, numa sessão da Câmara, nós conseguimos trazer todos os alunos da faculdade, a gente conseguiu um terreno pela dívida que a prefeitura tinha com a gente. Uns 3 anos depois, numa outra gestão, reuniu-se o conselho e o conselho devolveu o terreno para a prefeitura. Devolveu, simplesmente. E hoje, eu já falei, e assim, muita gente fala, que a gente tem que lutar por esse terreno outra vez. E é o que nós temos pensado, né, Fred? A gente tem feito bastante coisa pensando em pedir esse terreno novamente, já que foi dado por uma dívida que nunca nos foi paga. Está aí o gancho que estava faltando para os senhores vereadores. Né? Porque se foi dado alguma coisa, ninguém pode dar nenhum terreno sem passar pela Câmara. Justamente. Certo? Isso Não, foi isso passado, ele nos deu passado. Então é um gancho para se averiguar por que isso foi devolvido. Agora, a força da FREA está nos alunos. Com certeza. Se os alunos embandeirarem para a prefeitura, na época, principalmente, eu vou dizer assim, na época de pré-eleição, e começarem a exigir que do prefeito, dos candidatos, etc., até esse 1,5, entende? A FREA tem muitos alunos que são de Avaré, ou são quase a maioria, não sei, entende? Hoje acho que é a maioria. Isso que precisava aparecer aqui, o número de alunos da FREA e o número de cursos, mas eu acho que se os alunos tomarem essa bandeira, né, de pressionar, começar a pressionar, e hoje pressiona-se muito mais pela rede social, e quando chega perto da eleição, pressiona na rua, que aí é melhor ainda. É assim que vai conseguir. Eu fui estudante, eu fui membro de diretório, eu fui ativista desse negócio dentro do regime militar, do que era na época da repressão. Mas quando a causa é justa, não tem quem vá contra, entendeu? Então eu sugeri aos vereadores a tentar ver se consegue um meio, quer dizer, não é para salvar a FREA nem nada, mas espera aí, para restabelecer aquilo que era de direito e que é de direito. Entende? Mas eu vou lá na FREA, eu vou pegar o estatuto, que eu quero ler esse estatuto completamente. Vai ser um prazer recebê-lo lá. Bem-vindo lá. Obrigado, seu Pedro. Então fica a sugestão, Maria Lúcia, na próxima audiência, trazer o nome e aonde quem é. Vamos supor, os dois da Câmara aqui. Nós já sabemos quem faz parte do Conselho da Câmara. Da Câmara não consta da Então, aí se puder trazer, até para que a gente saiba quem são essas pessoas. Mais alguém gostaria de... sim. Pois não, se identifique, por favor. Por favor, boa noite. Meu nome é Mário Arca, sou professor da FREA. Eu queria entender um pouquinho como é que funciona. É a primeira vez que eu venho participar efetivamente. Todas as vezes que alguma entidade, eu estou vendo já a Vareprev, agora estou vendo a FREA, mandar algum documento para o Executivo. E esse vai mandar para o Legislativo, estou certo? Então, eu vou fazer um pedido, alguma coisa, passo para o Executivo. E depois ele encaminha ao Legislativo para ver se vai dar certo ou vai fazer a votação, se é possível ou não, correto?
Ou eu estou falando alguma coisa que está errada? Caso de Tá lei, certo. Correto. para fazer Isso. alguma mudança, você está correto. Vai para o correto. executivo, depois vem para o... Por quê? Por que quando é encaminhado ao executivo, ele não tem que trazer para o legislativo? Ele tem esse poder todo, ele tem essa autonomia toda, ele tem todo esse autoritarismo para brecar na mão dele. Se ele faz isso, para que serve o legislativo? Porque se ele breca lá, nós estamos chegando para quê aqui? Vai discutir coisa aqui, para que se ele breca lá? Então, eu estou começando a perceber que pelas duas próprias conversas que eu ouvi hoje, que faz o pedido lá, mas não vence para cá. Quem tem que decidir, na realidade, eu acho que é o legislativo. Não, nós só Eu estou falando tanta besteira assim. Só um Não, pouquinho. quem tem que fazer, o Jaime está 37, 38 anos, todo esse processo, quem tem que provocar é o executivo. Certo. A FREA tem que sentar com o executivo E pedir, fazer, pelo amor de Deus. Então, Pede, fazer pelo amor de todo Deus, aí o processo, lá o executivo e encaminha. o processo vem para o legislativo. O Mas legislativo e se ele aprova... quiser, se ele falar não? Agora, quem deu esse poder do sim e do não? Ele Quem executa. dá esse poder ao executivo de não passar por vocês? Nós não podemos legislar sobre essas questões que não estão e não tem projeto que vem para casa. Nós não podemos exigir isso. Barreto, deixa eu só fazer uma parte Tá. aqui com relação ao Mário. Essa pergunta dele é muito pertinente. E eu completo perguntando o seguinte: tudo bem, se o prefeito não manda qualquer projeto que nós mandamos, por que a Câmara não pode solicitar do prefeito que... Isso, essa é a segunda parte que eu ia fazer. É uma pergunta nossa mesmo, ou seja, nós mandamos para a prefeitura, ele decide por conta própria engavetar. Isso. Nós não poderíamos, ou seja, a Câmara não tem o poder de questionar o prefeito do porquê eu não Se eu envio. fizéssemos ao contrário, se ao invés de só eu mandar para o executivo, eu também mandasse para o legislativo e pedisse, por favor, peça ao executivo que encaminhe até o legislativo e que o legislativo possa ter a sua opinião. Porque o representante do povo, na realidade, são vocês. O representante que nós votamos, na realidade, são vocês. Quem está fazendo a conta do executivo é uma pessoa só. É muito poder na mão de uma pessoa só. Eu acho que o legislativo é justamente essa obrigação. Então, se nós encaminhamos alguma coisa lá que é brecada, é vetada, que é de suma importância, que não, e está decidindo muitas famílias aqui. Essa aqui é uma decisão muito grande. A FREA está completando 50 anos. É uma decisão muito grande, é muito importante isso aqui. Então, se encaminhasse para vocês e vocês pedissem a ele que viesse para cá. Porque é meio estranho, eu não quero. Como assim eu não quero? Como aconteceu o ano passado, nós fizemos o pedido de reposição salarial que sequer saiu da prefeitura para vir para cá. Então, Eu e a queria discussão dele que pedir- aqui. Então, e deveria ter sido aqui a discussão. Um minutinho só. Jaime, você não quer explicar para a gente como é que funciona quando vai, por exemplo, um projeto da gente lá certo, prontinho para reposição salarial? Como é que o Isso. prefeito resolve que não vai dar? Vai ficar bem claro a exposição Olha, dele. É fácil de explicar, os legisladores e os vereadores eles têm um conhecimento disso daí. É que matéria financeira é de autoria do executivo, isso é constitucional. Quando você solicita algum pedido e que esse pedido é matéria financeira, só o executivo pode encaminhar para a Câmara. A Câmara não tem o poder de efetuar essa solicitação. Pode até solicitar, mas aí se o prefeito, que é o executivo, ele não resolver encaminhar, ele não encaminha porque é constitucional, é poder do executivo. Toda matéria que não seja financeira, em que não se envolva recurso financeiro, o legislativo está tranquilo. Isso aí, se não me falha a memória, eu não consigo dizer para vocês agora o artigo da Constituição, mas matéria financeira, é de autonomia do executivo. Então, deixa eu entender, então. E o plano de carreira, que é um direito do professor, é um direito de todos os funcionários, se ele não tem continuidade, se ele não tem uma aderência, se ele não tem uma adesão a isso, como que pode ser vetado pelo executivo? Porque, novamente, é financeiro, concordo com o senhor.
Desculpa, gente, que eu sou realmente leigo nisso aí. Eu estou perguntando porque são dúvidas que eu tenho pessoal. Tá? Se um plano de carreira também é conquistado pelo trabalho dos professores, e nós temos professores aqui que trabalham há muitos anos, por que não se compreende o plano de carreira e dá uma justa merecimento a essa carreira desse profissional que trabalhou? E é brecado pelo executivo novamente. Isso é uma coisa que ele conquistou, isso é uma coisa adquirida. E é vetado. É vetado sem o poder do legislativo. Eu fico com dúvidas porque é meio estranho você conquistar alguma coisa e você não ter poder ou posse sobre ela. Eu fico realmente indignado com algumas coisas assim. Você trabalha, você forma, você estuda, você tem que ter uma certa graduação, você investe nessa graduação pesadíssimo e na hora que você conquista, você não é reconhecido. Eu fechei. Eu acho isso estranho uma pessoa falar não te dou. Desculpa, gente, desculpa, é minha ignorância, tá bem? Desculpa. É pertinente, até porque é uma dúvida nossa também. Seu Pedro, quer usar até, eu acho que em cima do seu tema. Só para esclarecer assim, esse é o que se chama do poder da caneta. É o governador, é o presidente da República, é o prefeito, é que tem a caneta na mão. Com relação à despesa, o que falou em gasto, despesa financeira, é ele que tem a caneta na mão. É assim que a democracia funciona. Aí é que entra o aspecto da Secretaria da Educação. O prefeito tem um secretário de Educação. É o secretário de Educação que assessora o prefeito em matéria de educação. Eu vou só dizer assim. Então, quando um prefeito se assessora bem e tem um secretariado que realmente representa aquilo que a secretaria é objetiva, é fundamental que o secretário de Educação faça o lobby, o chamado lobby, ou a explicação, ou mostre, como você mostrou aí, que é um direito quase que adquirido, entende? É preciso que o corpo que trabalha com o prefeito tenha essa compreensão. Aí volta aquela história. Nós é que elegemos esse prefeito, e esse prefeito é que escolhe os seus assessores, né? Então, a situação fica presa nisso que você está falando. Agora, a Câmara tem poder? A Câmara tem um poder muito grande, porque a Câmara é o único órgão do município que tira o prefeito. O que precisa ter é denúncia. A Câmara descobrir ou alguém denunciar, mas é o único poder que tira um prefeito. E tem cidades aí que já tirou 4 em seguida. E aí Itaí foi um deles. Entende? 4 em seguida no mesmo ano. Ou por aí. Então, o poder do legislativo é muito grande. O que precisa é que, em situações que não sejam corretas, seja provocado e trazido para o legislativo. Essa dificuldade que você está tendo, eu tinha há 5, 6 anos atrás. Foi vindo aqui toda segunda-feira que eu aprendi como é que... Agora, tem nisso tudo, tem um viés político. Existe a política. Aqui, hoje, a Câmara é de oposição ao prefeito. Não é oposição pelo prazer de ser, né? Mas ela não aceita tudo aquilo que o prefeito manda. Entendeu? Então, o prefeito tem muitas vezes cuidado de não mandar certas coisas, porque ele sabe que não vai ser aprovado, né? Mas a democracia é isso. Qualquer outro regime, né, é pior, pode ter certeza. Eu só fico um pouco assustado também assim. Eu estou vendo uma audiência pública com 2 coisas extremamente importantes. O Avaré-Prévia, que é extremamente importante para a cidade. E estou vendo a FREA, que para nós é extremamente importante. Porque 50 anos não se faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. Somente alguns vereadores aqui. Eu acho que de uma situação dessa, uma explicação de tantos números, como foram apresentados hoje aqui, eu achava que a vereança deveria estar total aqui, para que não só algumas pessoas indagassem, mas sim as pessoas diretamente responsáveis por investigar esses casos, indagassem essas pessoas. Porque
realmente é uma vergonha o que nós estamos passando assim. E não é culpa dos atuais. Vocês estão carregando um cúmulo nas costas aí. Só que hoje, se nós queremos resolver alguma coisa, nós temos que estar aqui unidos. É isso que nós estamos fazendo aqui, ouvindo. Para que nós entendamos um pouco mais o que está acontecendo. Porque esses números mostrados nos assustou. Falar que não, sim. Tá? Então, para nós, que eu, principalmente a primeira vez que eu venho, é um susto. Agora, cadê o restante de oposição ou não oposição? Aqui é benefício da população. É estranho isso. Por isso que eu não sou político, eu sou racional. Mário, até mesmo o executivo tinha que estar presente aqui, não está aqui. O nosso não está. O nosso, a Maria Luz acabou de falar, o nosso não está aqui. Todo o nosso conselho deveria estar aqui também. Porque é totalmente pertinente a eles também, e não está. É muito estranho você viver com um tipo de imposição dessa. Gente, desculpa, obrigado, tá? Desculpa a minha ignorância aqui, desculpa, gente. Mário, só para você ter uma ideia, eu vou narrar para você. Ontem nós tivemos audiência pública da Câmara Municipal, nós tivemos audiência pública do Executivo, fiscal. E hoje nós tivemos a audiência da Saúde, terminou por volta de 13h30, quase 2 horas. Só para você ter uma ideia, eu vou te narrar para você saber como que funciona a política. Aqui nós estamos em 5 vereadores. Esses 5 vereadores fazem oposição a esse governo que está aí. De todas as audiências, quase todos, tinha 6, nós estamos em 7, tinha 6 vereadores da oposição e tinha um vereador só da situação. O que você está falando é verdade. Infelizmente, nessas horas de audiência pública, dessas coisas, tem que se despir dessas vaidades e vir enfrentar, porque quando vai, na época da eleição, vai pedir voto, ele não vai falar para você, eu vou ser situação, eu vou ser oposição, eu vou ser isso ou aquilo. Não, eu quero ser vereador, quero te representar. E aqui você não está sendo representado por mais 8 vereadores. Eu entendo sua situação. Parabéns pelo seu... Obrigado pela atenção de vocês, tá? Viu? E só para registrar, Maria Elisa, a eficiência da Regina, aqui é o projeto do terreno, foi colocado em votação em 2007 e não passou. Está aqui. A doação do terreno não passou pela casa. Está aqui o projeto, eu vou deixar com a... Tem bastante gente aqui que lembra. Juliana estava. Não passou o projeto de devolução. Esse Mário vai embora? 2001, né? 2002, por aí. Vou falar para ele. Eu quero ver esse aqui. Mais alguém? Sim, pois não? Só um minutinho, Barreto. Eu entendi agora. Quando voltou, quando foi o Executivo receber em doação de volta o terreno, não foi aceito. Quer dizer que esse terreno, então, continua sendo da Freia? A gente vai ver. Se a Câmara não aprovou a devolução de quem que é o terreno, é nosso, vamos vender e reformar a Freia. Vamos estar verificando isso aí. O jurídico vamos estar passando para o jurídico da casa para a gente verificar. Tá bom? Pode ficar. Tá? Pode ficar com isso, depois a gente... Senhor presidente, senhor presidente. Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Hélio Irai. Eu faço parte da família Freia há 30 anos e 5 dias. Poxa. Tá? E estou lá por acaso também. Assim que formei em 86, fui convidado em 87. Em 88 comecei a trabalhar. Bom, não estou lá só por causa do trabalho. Adoro o que eu faço, gosto muito. É a minha segunda casa, porque se eu falar primeiro, às vezes minha esposa briga comigo. Mas eu gosto muito do que eu faço. E eu estou vendo aqui todos os meus companheiros de trabalho. Estou imaginando cada um deles trabalhando, porque a gente não vê ninguém parado. Todo mundo trabalhando, se esforçando, cada um fazendo o seu máximo, né?
Então, eu gostaria também de salientar aqui, de acordo com o seu Pedro, prazer em conhecê-lo, inclusive, eu não conhecia o seu Pedro, a respeito do que ele falou do Conselho Diretor. Falo com muito orgulho aqui, eu e mais alguns companheiros do Conselho Diretor estamos presentes aqui, e toda reunião a gente está presente, e como eu não estive na última reunião, não estive, porque estava resolvendo um problema de aula do colégio, que era mais importante no momento, e outros companheiros estavam resolvendo. Por isso, inclusive, que eu não estive na última reunião. Até peço desculpas, mas foi por uma situação que realmente não deu para sair. Parabenizo a atual administração da FREA, porque a gente, como faz parte do Conselho Diretor, eu estou falando por mim, eu acredito que os outros colegas, companheiros, pensem da mesma forma. Então, eu pelo menos admiro, parabenizo o trabalho de vocês, porque eu acho que não, em outros tempos, acho que não teve tão bem administrado, com todo respeito a quem passou, mas eu estou falando também, não só como participante do Conselho Diretor, mas também como professor. Nunca tive tanto apoio, não só na compra de material necessário para os nossos alunos do colégio e da faculdade, que sempre que eu, pelo menos, eu peço pelo colégio e pela faculdade. Então, aqui por parte da Maria Lúcia, do Luiz e do Márcio, sempre tive aí um aval positivo. A princípio, às vezes, olha, acho que não vai dar? Dá. E quero agradecer também, inclusive, as ajudas financeiras que eu tive com vocês, com essa administração, com essa direção, nos últimos 3 anos, na organização de eventos em prol da própria FREA, da Faculdade de Educação Física de Avaré. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, eu acho que, eu também, como o Mário falou, eu também sou leigo em tudo que eu estou falando aqui, assim, que eu vou falar agora, né, que eu vou perguntar, por isso eu estou perguntando. Eu acho que cada funcionário da FREA também deve estar com a mesma dúvida minha. Me desculpe se eu estiver sendo muito ignorante aqui na minha colocação. Diante de tudo isso que foi falado, não vou ficar repetindo, né, senão é uma coisa muito desagradável e a gente perde muito tempo. Eu acho que, diante de toda essa situação que está acontecendo, talvez essa dificuldade de informação legislativa, executiva, a direção da FREA, o que a gente quer saber, o funcionário, aquele que trabalha, cada vez que a gente vai fazer a nossa compra, que a gente vai abastecer, está sempre mais caro. E a gente percebe que isso não acontece com o salário da gente. Quando se fala em salário, dissídio, que é de direito, sempre tem alguma coisa impedindo. Então, eu gostaria de saber, diante, inclusive, do que uma coisa que foi tratada no Conselho Diretor, a respeito do aumento de mensalidade, que tipo assim, é uma coisa assim obrigatória, não tem como a FREA, quero ser bonzinho, quero cobrar mais barato dos meus alunos, quero dar mais oportunidade para outras pessoas, não tem condições, porque tem que aumentar. Estou falando errado? É isso mesmo, né? Existe um aumento que é por lei. Então, a minha pergunta, eu vou tentar resumir aqui, está um pouco difícil, me desculpem, mas eu gostaria de saber se existe alguém que responda, ou que nos defenda, ou se existe alguma coisa na lei também que talvez não esteja sendo feita, e se é possível fazer, tipo assim, para defender esse direito também, se pode aumentar, por exemplo, a apostila, pode aumentar tantas coisas por aí, por que o nosso salário não pode ser aumentado? Porque tudo, na verdade, passa pela lei. E a lei diz que quem tem que mandar o pedido de aumento dos salários é o executivo. Até porque a gestão, nós fazemos o nosso impacto financeiro, como inclusive estamos trabalhando no impacto para pedir o aumento para este ano. Vamos protocolar provavelmente segunda ou terça-feira. Só que o que nós podemos fazer vai até aí. Depois disso, é o prefeito quem tem que fazer o canetão lá. Certo, Luiz. O que temos que fazer é, digamos assim, a pressão, nós temos que fazer uma pressão sobre o executivo. É nos reunirmos, digamos assim, ir lá questionar o prefeito do porquê ele não faz o que ele tem que fazer. Uma coisa que é de direito nosso, inclusive, está na lei, e que nós temos que ter essa reposição salarial. Por parte do funcionário, o que nós temos que fazer? Você acha que foi mais ou menos claro, mas... Assim, eu vou ser bem prático.
Nós vamos protocolar segunda, terça-feira. Vamos supor, depois que protocolarmos e tivermos esse pedido de protocolamento de aumento salarial, seria, então, toda a FREA solicitar uma audiência com o prefeito, ir lá questionar e causar pressão no prefeito. É isso. Na prática, é isso. Isso pode ser registrado hoje? Me desculpe, eu sou leigo. Esse comprometimento, esse compromisso, que eu sei que da sua parte é positiva sempre, mas isso, sei lá, isso aí pode ter um início agora, neste momento, aí, registrado em ata? Na verdade, já está registrado em ata daqui. Sim, para a gente dar prosseguimento, senão amanhã a gente volta ao trabalho e... Não, o prosseguimento seria o seguinte, né? Nós, enquanto funcionários, nos organizarmos como um corpo, isso de forma informal, no nosso próprio local de trabalho, e falar, tal dia vamos lá conversar com o prefeito. Ligamos para o secretário, tentamos ver se eles nos recebem, e isso eu estou falando como, não é nem como gestor, como funcionário. Como funcionário da FREA que a gente fala. Mas, para isso, precisamos esperar primeiro protocolizarmos essa entrada de pedido de aumento de reposição salarial, que vai ocorrer na semana que vem. Uma vez com o documento em mãos, o prefeito não tem como dizer que não sabe do que nós estamos falando. Até hoje ele não recebeu o pedido de aumento ainda. Ele não recebeu o nosso de 2017? Foi mandado quando, Luiz? Foi mandado 2 vezes no ano passado o pedido da reposição salarial. A gente não teve nem resposta. Não teve. Nesse caso, ele mandou um ofício dizendo que, como a prefeitura não havia tido a reposição salarial, porque entrava na questão da... Limite prudencial. Isso, exatamente, limite prudencial, que já estava ultrapassado. Ele disse que a FREA não seria enviado para a Câmara. Até nós falamos na última reunião aqui que a FREA, na verdade, a receita dela é direta, ou seja, nós não dependemos da prefeitura. O impacto salarial que teríamos nesse índice prudencial da prefeitura seria irrisório, mas, ou seja, eu só vou usar como exemplo, o número não é esse, mas é como exemplo. Se o limite prudencial estiver em 54,30, um exemplo, o nosso impacto aumentaria para 54,31. Mas ainda, na prática, segundo a lei, já está além do que ele poderia fazer. Mas, mesmo assim, nós enviamos os ofícios, mandamos o impacto financeiro e aí ficou na mão dele. Ele respondeu dizendo que na prefeitura não deu, porque ultrapassaria o impacto prudencial e que a FREA também não receberia isso aí. Barreto. Pois não, senhor Pedro, até para ajudar. Eu quero só botar um complicador a mais, para reforçar. Existe na democracia, existe o sindicato. O sindicato, não sei qual é a filiação dos professores aqui, qual sindicato que é, mas sindicato, até então, até esse ano, até esse governo, se descontava um dia de serviço e o sindicato. Né? Então, assim, é acionar também o sindicato. Também o sindicato, isso. Nós temos para isso que os sindicatos existem, que é para defender. E agora a filiação é espontânea, pelo menos está subjúdice isso daí. Mas, na verdade, também tem que se colocar o sindicato. Para a pressão tem que partir daí. Entende? Se é direito, é brigar pelo direito. Brigar, sim, tentar obter esse direito de qualquer forma. Ou seja, a prefeitura não tem feito o dever de casa dela, que é reduzir esse limite prudencial. Posso até, infelizmente, trazer uma notícia não tão agradável, mas o que nós escutamos ontem aqui, na audiência pública, eu tenho que trazer a público, porque vai vir a público isso aí. O senhor Pedro, os vereadores estavam todos aqui. Luiz, nós questionamos essa questão. Já ficou a reposição salarial de todo o funcionalismo do ano passado, essa casa deu 4,59. Vocês não puderam dar, porque vocês como se diz, não cortou o umbigo, né? Tá? Faz parte da administração pública do Executivo. E não tem planejamento, não tem expectativa de dar o reajuste para vocês esse ano. E isso foi falado, está gravado, a gente vai trazer o índice inflacionário, não é nem reajuste, o índice inflacionário.
Foi falado ontem aqui, está gravado no microfone, vai sair em atas. A gente já está sabendo. Infelizmente, não vai mandar pra e essa gente. casa está cobrando, não tem um fim de semana, uma segunda-feira que nós, vereadores, que fazemos oposição a esse governo, não está cobrando, estamos falando toda semana. Eu só quero que vocês fiquem atentos. Esse mesmo grupo que está governando hoje Avaré, é um grupo que há uns anos atrás ficou 7 anos sem dar 1% de aumento ao funcionalismo. Sim. Então, o que vocês estão ganhando hoje já reflete já há esses anos atrás, 7 anos sem 1% de correção. Inflacionado, vocês não tiveram. Então, está se repetindo a história, vamos entrar para o 2º ano. A gente questionou se vai dar o aumento ao funcionalismo dia 1º de maio, que seria a data. Falou que não tem previsão, que provavelmente não vai ter condições de dar o aumento ao funcionalismo. Então, essa é a nossa previsão. Vamos passar para elas. Mais alguém? Eu gostaria de concluir tudo aqui, bem. mas eu estou assim, um pouco indignado, vendo o esforço de vocês, tudo, mas eu acho que a mesma preocupação dos meus colegas também aqui, dos meus companheiros, porque a gente fica muito preocupado diante, a gente está vendo assim, muita barreira. Como que vai ficar essa situação, então, gente? Como que, se existe um pessoal trabalhando contra, eu acho que nós vamos ter que montar aí, sei lá, um plano de ação, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Se o inimigo está atacando, nós vamos ter que contra-atacar e vencê-los, porque do jeito que está... Hélio, do mesmo jeito que ficou 8 anos, nós estamos enxergando mais 4. Oi? Não é? Do mesmo jeito que ficou 8 anos sem termos nada de reposição, de nada, com certeza estamos enxergando mais 4. Já estamos né? no 2º ano. Pelo jeito, mais 4. Ô, Luiz, Tem. Só uma opinião aqui. Há a possibilidade de criar-se um projeto para privatizar a Freia? Porque daí você desvincula da feitura e já... Veja só, na verdade, a fundação ela é de interesse público. No caso aí, nós temos a curadora, que é a doutora Gilmara, que é a procuradora. E eu penso assim, pelo que nós ouvimos, há até interesse do prefeito em privatizar, sim. Nós não fizemos nenhum referendo interno na FREA para saber se há um interesse dos próprios funcionários em que isso se privatize. Mas eu diria o seguinte, que caso haja esse interesse, a FREA teria que ter um poder de decisão, até porque para nós não sermos entregues a qualquer grupo que chegue aí oportunista. É o medo da gente. A gente pensaria assim, vai entregar para alguém? Que seja uma USP, uma Unesp, uma Unicamp, alguma entidade que fosse séria, que nos assumiria, enfim, e não qualquer grupo que vem apenas para ganhar algum dinheiro e acabar com a FREA. Mas mesmo que haja esse processo, esse interesse, funciona assim. Não é um processo rápido e nem assim o prefeito tem esse poder. Eu creio que ele tem o poder de provocar essa discussão, que vai ter que passar pela Câmara, vai ter que ser homologada pelo Ministério Público, então é uma discussão mas a se fazer. se você quiser passar por uma entidade também, eles vão pegar uma criança, vai ter que adotar por causa da dívida. Sim, vai ter que pegar tudo. Na verdade, nós já passamos por 2 situações de um grupo que já tentou nos assimilar, mas não deu em nada. Então, a própria FEA viu que o grupo não tinha nenhum valor e a gente se movimentou e acabou não acontecendo. O bom seria se a gente pudesse formar uma equipe com os funcionários e professores da FREA e comprarmos nós a FREA, né? Quem sabe a coisa fosse melhor. Eu Acredito. vou passar a palavra para a vereadora Dalgisa, que ela quer falar. Gente, boa noite. Eu estou louca para falar, porque eu fomentei a vinda dos professores aqui, porque eles não vinham. Eu falei com a Adélia, fique em cima, façam eles virem para ficar sabendo da receita, das despesas. E a minha preocupação, desde o ano passado, já falei com o Jaime sobre isso, já mandei requerimento para o prefeito. O último requerimento que eu mandei para o senhor prefeito foi no dia 19/2, sobre a reposição salarial dos professores e funcionários da FREA, cobrando que ele mande para essa casa para que a gente possa realmente favorecê-los. Vocês, professores, não sabem a força que vocês têm. Lutem. Eu tinha uma escola da prefeitura
aonde eu, enquanto diretora da escola, a minha sala era em cima, aonde tinha o banheiro, pingava xixi na minha cabeça, de tão horrível que era a escola. Eu consegui fazer aquela escola SESI, lutando junto ao prefeito, consegui um prédio de 42 mil metros quadrados, indo à luta, pegando no pé do prefeito, pegando no pé de vereador. Qual a função do vereador? Do vereador é cobrar, é fiscalizar. É isso que nós estamos fazendo na casa, é isso que desde o ano passado eu estou fazendo, cobrando através de indicações, através de requerimentos, e esse prefeito não atende. Então, eu disse a Adélia, pensei em fazer uma audiência pública, pedindo a presença do prefeito, de todos os professores da FREA, só que como tinha essa audiência da FREA, eu falei, seria muito bem, de bom ouvido, que os professores ficassem cientes das dívidas e despesas. Então, vocês precisam ter paciência, mas vamos lutar para conseguir. Não é de uma hora para outra, nós temos que lutar, falar com o prefeito, chamar, fazer uma audiência pública nessa casa, cobrar. Só que nós estamos vivendo um período muito difícil, onde o executivo não está ouvindo o vereador. De tal forma que, se o vereador fala alguma coisa, ele é cassado. Como eu fui vítima essa segunda-feira. Foi aqui votado para que eu fosse cassada, porque eu chego aqui e falo. Só que os colegas, graças a Deus, não deixaram. Eles votaram, senão era para ter saído. A semana passada, a última sessão, se vocês olharem nas redes sociais, está lá eu falando da reposição da FREA. Então, não está morto. Nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, mas é uma luta constante. É uma luta que, essa luta, eu preciso de vocês. Eu estava ansiosa querendo falar, mas tem os trâmites legais, que tem que primeiro o munícipe estar falando, para depois eu estar falando para vocês. Infelizmente, não é coisa de um mês. Eu encontrei com o professor da FREA, ele não está aqui, ele me falou, escuta, você acha que para o mês que vem já sai? Não, gente. O Luiz, eu fui conversar com o Luiz da FREA, ele me explicou o que é mínimo o dinheiro que a prefeitura pode repassar para vocês conseguirem ter essa reposição. Porque a FREA tem condições de bancar. Então, eu acho, gente, que não podemos, temos que lutar, chamar pai, chamar aluno, chamar prefeito, fazer uma audiência pública, fazer alguma coisa e lutar para que isso aconteça. Mas nós, vereadores, não estamos parados. Eu, como representante da educação, a única professora na casa, é o que eu mais bato em relação à educação. Então, a função do vereador é executar, ele tem a caneta na mão. E a gente ouve todo dia, vocês não fazem nada, vocês não estão conseguindo nada. Por quê? Porque o munícipe acha que o vereador tem o poder de executar. Nós cobramos, fiscalizamos, ficamos em cima e ainda recebemos aquilo que a população fala, não estão fazendo nada. Então, contem com todo o grupo aqui da oposição, contem comigo, enquanto professora, para lutar para que essa reposição salarial de vocês saia e que vocês, porque é inadmissível que um professor da FREA, que a última vez que eu conversei com um dos professores, tem professor que ganha R$900, precisa dar aula em 3, 4 escolas para poder sobreviver. Uma escola onde todos os pais gostam, com uma qualidade de professores excelente, então não pode ficar assim. Então, nós temos uma força muito grande. Vocês, professores, paralise, faça alguma coisa e pode contar com a gente aqui, vereador,
eu, enquanto professora, estarei lutando. Eu não faço conta, não, de ter outro decoro, porque nós estamos lutando em favor da população. Afinal, é o nosso papel, lutar por vocês, mas quem executa é o prefeito. Acompanhe nas redes sociais, entra no site da Câmara, veja as indicações dos professores, dos vereadores. Eu sou tão professora que eu vou falar vereador, eu falo professor. Tá? Então, veja bem como é difícil para a gente fica agoniada de ver que a gente está lutando, lutando, lutando. Então, eu entendo a preocupação de vocês, os anseios de vocês. E pode ter certeza que nós 7 aqui vamos lutar junto com vocês para que a reposição salarial de vocês venha e vocês façam jus do direito que vocês têm. Afinal, todo direito tem que ser respeitado. Tá? Vocês não têm nada a ver com isso que o limite prudencial não deu. Manda embora, tá? Quem tem que mandar, manda embora comissionado que está lá encostado e resolve o problema de Avaré dos professores e do povo. Obrigado, vereadora Dalgisa. Mais algum vereador quer fazer um... Só para acrescentar a fala do... perdão, Luiz. Só para me dar continuidade na fala da Dalgisa, só complementando o que ela falou. Então, hoje, eu falei no comprometimento com a coisa pública. Né? O que a gente vê dos vereadores da situação, que desde o ano passado, você comentou aqui, Barreto, o ano passado tiveram dezenas de audiências e eles também não comparecem. Não comparecem porque nós cobramos deles, que são da situação, inclusive o vereador dessa casa se destemperou na última sessão, dizendo e falando que nós é que temos que ir lá e conversar com o prefeito. Como? A prefeitura é de porta fechada para nós. Não adianta, e nós podemos até, vamos supor que se consigamos falar com o prefeito, ele vai ouvir por um ouvido e soltar pelo outro. Então, nós temos essa dificuldade. A maneira de nós pressionarmos o prefeito para a gente conseguir alguma coisa é aqui. É quando vem os projetos do prefeito e a gente barra. Eu faço parte de uma comissão que passou por nós a questão da municipalização ou de uma terceirização do aeroporto, e eu já fui contra. O Flávio faz parte comigo, o nosso parecer foi contrário. Então, a Avaré não tem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para dar aumento para ninguém, mas eles querem assumir demais encargos que não é o momento. Pode ser que futuramente, quando a coisa melhorar. Né? Cargos comissionados, estão querendo criar mais secretarias. Então, a gente briga nisso daí. Né? Eu acho que o que falta para o prefeito nessa questão do limite prudencial é gestão. Tem muita coisa aí que precisa mexer e ele não tem coragem. Cargos comissionados, hoje esses cargos comissionados servem como ferramenta de pressão para nós vereadores. Quando tem algum projeto do prefeito, ou alguma coisa aqui de interesse do prefeito, eles são convocados e são obrigados a virem aqui, assumir as cadeiras para vaiar os vereadores da oposição. Então, hoje nós vivemos essa situação aqui no município. Oi? Como é o que aconteceu segunda-feira, tá? Que foi votada a minha cassação, veio uma turma de funcionários aí, tá? Foi feita uma chamada para ver, eles foram convocados para vir para tirar a vereadora Dalgisa. Temos uma situação que nós estamos averiguando, a maioria dos conselhos, da cidade, está sendo colocado gente que ajudou o prefeito na campanha. Por quê? Porque hoje o funcionário da prefeitura, ele faz parte de um conselho, ele faz parte disso, faz parte daquilo, ele ganha uma gratificação. E nós percebemos nas composições desses conselhos que é tudo gente do prefeito. E gente ligada ao prefeito. Não é um funcionário comum, isolado, não. São pessoas que têm ligação.
base hoje da Polícia Militar fizeram? Entraram com ações na justiça para tentar receber. Porque o próprio governo Geraldo Alckmin, lá atrás, depois que o Mário Covas faleceu, ele mesmo criou uma database para nós e ele mesmo não cumpre essa database. Né? Então, aí que eu falo, nós vamos pedir para quem? Para o Chapolin? Então, nós temos que, então, pelo menos na questão de Estado, a gente entra com ação na justiça para tentar receber. Né? Mas demora. Né? Julga aí durante muito tempo. Eu acho que é isso aí. Tá bom. Dá licença um minutinho. Eu posso falar uma coisinha, Barreto? Fique à vontade. A gente falou do terreno. Eu acabei de receber todas as coisas aqui. O referido terreno e nos propôs a devolução do mesmo, conforme ata em anexo, o que motiva a presente propositura. Esta ata é do Conselho Diretor da FREA, que autorizou o presidente da época a devolver o terreno para a Câmara, falando que não se interessava, que a FREA não se interessava pelo terreno. Então, era isso que eu queria deixar bem claro para vocês, que está aqui, ó, tá? Para a gente saber, por isso que eu quis falar aqui, porque aqui tem bastante gente e todo mundo vai ficar sabendo. Então, veja o que foi que aconteceu. É um absurdo pensar nisso, né? Porque jamais se pensou que não tinha, que a FREA não se interessava por um terreno. Isso foi feito na surdina. Tem o nome do presidente aí da época? Pagamento de subvenção. Eu e acho retornou que tem que... o terreno, então nós temos aí que Doutor Fred, eu acho que isso daí. Pode fazer o levantamento disso, né, doutor Fred, até para saber. Ah, sim. Mas da parte legal depois, né? Sim. Beleza. Tá bom, Márcio. Obrigada. Viu? Mais algum vereador vai... Só para acrescentar o que o Hélio falou e pegar a linha do Luiz, eu acho que seria interessante unir os professores ir lá na porta do Paço Municipal e, se precisar, aí, os vereadores estão junto, mas eu acho que é importante isso, mobilizar e falar. Gente, o ano passado, tá, os professores fizeram uma paralisação, eu estava junto, façam faixa, saia nas ruas, tá, e reivindica, tá, larga tudo e faz isso, porque é a força. Isso por quê? Porque nós somos massa de manobra para eles ganharem a eleição. Tá? Chama a imprensa então, quando junto. você cutuca, tá, eles resolvem o problema. E, principalmente, se for uma maioria. Pega os pais, pega os alunos, pega os professores, 4 quarteirão de pessoas na rua com faixas e solicitando. Eu estou junto com vocês e acredito que o 7 também. Tá? É isso aí. Obrigado. Alguém queria falar mais alguma coisa para a gente dar encaminhamento para o encerramento? Pois não, professor?
Eu só queria fazer uma última observação. Coisas que deviam necessariamente acontecer, então eles foram realizados. Eles custam, naturalmente, hoje um peso no orçamento da Fundação, mas naquele momento realmente não havia outra opção. Como representante do Conselho, sempre que eu saio de uma reunião, e isso aconteceu recentemente na sala dos professores, eu sou consultado pelos professores sobre o que acontece, sobre aquilo que foi conversado. E eu fico feliz e endosso as palavras do seu Pedro, quando ele diz que, se somos representativos, nós devemos nos expor. E eu quero deixar claro para os professores com quem eu ainda não tive a oportunidade de ter essa conversa, porque são conversas que a gente vai tendo no intervalo, que a gente repete várias vezes por semana, que a gente terminou a conversa do último conselho de um modo muito produtivo, né? Quando justamente nós levantamos essa questão daquilo que a gente podia fazer dentro da diante dos colegas que eu represento. Finalmente, eu gostaria de dizer que a FREA não pode ser uma instituição modesta. Nós temos 50 anos, nós fazemos 50 anos esse ano, nós somos responsáveis pela formação de profissionais da área de educação que trabalham em toda a região, como professores, como coordenadores, como diretores de escola, inclusive aqui no município, pessoas tituladas de renome, pessoas que são referência nas suas áreas de formação, e nós formamos alunos que hoje atuam não só em Avaré, na região, nesse país, mas muitos deles que fizeram carreira fora desse país, dada a competência do nosso processo de formação. Nós, professores, trabalhamos arduamente para isso. Nós temos alunos que hoje estão na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, na França, só para mencionar algumas referências. É uma instituição grande, mas é uma instituição que, nesses 50 anos de história, vem sofrendo apoio político em tantas situações, como, por exemplo, aquela em que nós ficamos 7 anos sem aumento, que essa fundação seja símbolo de qualidade, que ela seja símbolo de tradição e, sobretudo, que ela seja símbolo de resistência, porque ela dá mostras todo dia de que o processo da educação é capaz de superar todas as outras coisas que estão fora do âmbito da prática que não é moral, da prática que não é ética nesse país. Muito obrigado. Obrigado, professor. Para a gente encerrar as considerações finais da Maria Elisa, do Luiz, do Márcio. Então, eu agradeço a presença de todos. No final,